SOS Delegada Rose, nessa sexta-feira, está trazendo aqui duas convidadas muito importantes para falar de um assunto que as pessoas, infelizmente, e eu digo infelizmente, estão começando a descobrir. Nós vamos falar com a doutora Rosana, que é psicoterapeuta e ela é presidente da Associação Paulista da Síndrome do Pânico. E com a doutora Carmen Tereza, que é psiquiatra e que também faz parte da associação. Sejam bem-vindas. É um prazer tê-las aqui nessa sexta-feira. Antes de mais nada, antes de começar a falar da associação, eu queria perguntar, e vou perguntar para a doutora Carmen, que é a psiquiatra, o que é a síndrome do pânico, doutora? Olha, a síndrome do pânico está muito falada atualmente e ela é uma doença que foi reconhecida a nível de doença nos Estados Unidos a partir da década de 80. Ela se caracteriza por um quadro de ansiedade muito intensa, mas são crises de ansiedade muito intensas. É importante deixar bem claro que quando ela surge de forma muito repentina, a pessoa sente um mal-estar muito súbito, mas sem nenhum fator que seja desencadeante de tal situação. Então, a pessoa tem uma vida normal até então, segue sua vida tranquila, seu trabalho, sua família, e de repente, de uma forma muito súbita, em lugares assim os mais variados possíveis, praia, restaurante, na casa dela, com os amigos, lugares mais assim, realmente assim, inusitados, ela tem uma sensação de mal-estar muito forte, de uma forma muito repentina. Então, surgem os sintomas que caracterizam essa crise, que a gente chama de crise de pânico, né? Que, na verdade, é uma crise de ansiedade muito intensa, e tão intensa que é chamada de pânico. Então, o indivíduo ele passa a sentir uma série de sintomas físicos. Então, ele pode sentir uma sensação de vertigem e de tontura muito forte, uma sensação de boca seca, o coração, aceleração, uma taquicardia, uma sensação de asfixia e falta de ar intensa. Ele pode ter tremor nas mãos, tremor nas pernas, né? Sudorese, a mão começa a ficar fria, né? Ou então sensações de calor também pelo corpo, um desconforto abdominal, né? Às vezes também ocorre isso, uma sensação de aperto no peito. E o primeiro pensamento que ele tem, algo de muito ruim está me acontecendo. Algo assim, preciso ir para o médico, estou com uma sensação de morte realmente iminente. Muitas pessoas relatam realmente isso, parece que eu vou morrer. Né? E um medo muito grande de enlouquecer, algo estranho está acontecendo. E também nessas situações ela tem uma sensação de estranheza do ambiente. O lugar que era tão conhecido, tão comum, se torna um lugar estranho para ela. Né? O que está acontecendo comigo? E esses sintomas vêm como uma avalanche, né? De uma forma muito súbita e duram assim de 10 a 15 minutos a média da crise, mas que para a pessoa que está sofrendo isso é uma eternidade, são como se fossem horas de sofrimento. E a partir dessa crise, que é a crise inicial, para a gente poder diagnosticar e poder dizer que uma pessoa está com um quadro de doença do pânico, da síndrome do pânico, ela precisa ter essas crises, nessa intensidade que eu falei, por exemplo, num período de um mês, média de 3 a 4 crises no período de um mês. Ou então, ela ter uma crise nessa intensidade e, a partir de então, a vida dela se transformar de uma tal forma que ela passa a ficar com muito medo de ter isso novamente. Então, ela vive apavorada. E qual a reação que ela tem no sentido, no que a vida muda? É se fechar em casa, é de fugir do convívio? À medida que ela vai tendo essas crises e com essa intensidade, ela faz um caminho tradicional que a maioria dos pacientes acabam fazendo. Eles vão procurar médicos, porque algo de grave está acontecendo. Então, eles fazem uma série de exames, uma bateria longa de exames, né, cardiológicos, gástricos, né, neurologistas, uma série de exames e que geralmente constatam que não tem nada de anormal fisicamente. Uhum. Tá? É importante deixar bem claro que na doença do pânico você tem que afastar qualquer quadro orgânico, porque existem algumas doenças físicas, orgânicas, que causam sintomas como esse que eu descrevi, né? Esses que eu descrevi. Então, por exemplo, a diabetes, né? A hipoglicemia, que é a baixa da glicose no sangue, o feocromocitoma, que é um tumor bem específico, né? Então, tem que fazer sempre um diagnóstico, problemas de tireoide, de hormônios da tireoide. Então, é importante, esses exames, até que ele vai fazer, essa série de exames, são muito importantes. Mas ele acaba ficando muito perdido, porque cada médico, cada especialista fala, o seu problema realmente é nervoso, o seu problema é estresse, fisicamente é psicológico.
né? Fisicamente você está muito bem, né? Você relaxa, toma esse calmantezinho, né? É esse o caminho que eles costumam fazer. Só que as crises continuam, né? A doença se instala quando realmente é a doença e as crises continuam com uma intensidade muito forte. E aí ele começa a ficar com muito medo, mas um medo muito grande de fazer as coisas que para ele, então, que ele fazia antes eram todas muito normais. Mas ele passa a ter um medo de ir no banco, de ir no supermercado, de levar as crianças na escola. E se eu passar mal? E se eu tiver isso? Quem vai me acudir? Quem vai me ajudar? E é um desespero muito grande que a pessoa passa a ter. E aí ela começa a achar, eu estou ficando louca, isso não é normal, eu fazia isso, não é? Minha vida era normal até então, o que aconteceu comigo? E começa a gerar um estado de ansiedade, de medo muito grande. Aí ela tem que viver ao lado de alguma pessoa, ela não sai mais sozinha, ela escreve bilhetinhos aonde eu moro, aonde, olha, se eu passar mal, esse é o telefone da minha casa, o telefone da minha mãe, é o telefone... E se apega nos familiares de uma forma muito forte, né? Porque a sensação de medo que acompanha é o constante da vida da pessoa. E a vida dela muda assim drasticamente, né? Até se torna mais ou menos fácil fazer o diagnóstico, porque a pessoa relata isso. Eu tinha uma vida normal, era uma pessoa que fazia tudo isso que aconteceu comigo. Eu não consigo mais fazer coisas que eram tão simples. A doença se instala inesperadamente, sem nenhum tipo de alguma, vamos dizer, de algum fator, de algum sintoma que possa anteceder. Quando ela vem, ela já vem acompanhada de todos esses sintomas que a senhora acabou de descrever. Às vezes, a pessoa está num período de mais estresse, um período de algumas dificuldades, mas na maioria das vezes é de uma forma muito súbita. E como é que a senhora trabalha no seu consultório, o seu atendimento é com os portadores da síndrome do pânico? Não necessariamente. Não necessariamente, claro, mas como é que a senhora começou a se interessar por essa doença? Pelo convite da própria doutora Rosana, né, que criou essa associação, né, um trabalho muito bonito, um trabalho muito sério, que a função do psiquiatra na associação, a minha função lá e do outro colega, é de fazermos o diagnóstico e de encaminharmos as pessoas para seguirem o tratamento com seus médicos psiquiatras e com seus psicoterapeutas. Né, a função nossa lá é essa, nós não tratamos, nós orientamos e diagnosticamos a doença. Então, o trabalho se torna muito sério, porque nós estamos com uma equipe multidisciplinar, né? Então, temos psicólogos, temos serviço social, ela vai explicar melhor. Uhum. Então, a minha função lá é essa. A senhora não acompanha os casos. As pessoas chegam à associação, identifica-se, então, a doença e, a partir daí, as pessoas são orientadas a se tratar com os seus médicos ou, em caso de não os tendo, claro, encaminhadas. Em que serão encaminhadas. Exatamente. Doutora Rosana, a senhora é a presidente da Associação Paulista, né? Da Síndrome do Pânico. Como é que surgiu a ideia de criar essa associação? Antes da senhora responder, eu queria, no bate-bola do nosso programa, doutora Carmen, uma artista de televisão famosa teve um problema sério. Foi esse o problema? A Lídia Brondi, o problema da Lídia, no caso, pelo que a senhora tomou conhecimento, era da síndrome do pânico? Provavelmente sim. Foi um daqueles mais praticamente que as pessoas, a partir daí, eu acredito que se divulgou um pouco mais essa doença. Com certeza, porque a pessoa que é portadora da doença, ela pasa a ter muita vergonha também, tá vivendo uma situação daquela. Aí ela se esconde. Ela acaba se escondendo, ela acaba criando um recolhimento muito importante para se proteger, porque tudo se torna muito assustador. Tudo se torna muito... Doutora Rosana, nós vamos voltar já para a senhora me contar da associação, mas vou pedir licença às duas um pouquinho. Vou pedir licença a você, como sempre, para chamar Rose dessa sexta-feira, está falando sobre essa doença, né, da síndrome do pânico. E a gente está recebendo aqui nossas convidadas, doutora Carmen Tereza, que é psiquiatra, e a doutora Rosana, que é psicoterapeuta e é presidente da Associação Paulista da Síndrome do Pânico. Nós falamos com a doutora Carmen, ela nos explicou o que é a síndrome do pânico, e eu vou conversar agora com a doutora Rosana para saber, doutora, como é que surgiu a ideia de montar essa associação e como é o trabalho da associação? Tá. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas pergunta, né? O porquê que nós criamos essa associação, né? Porque não existe no Brasil inteiro. É um trabalho realmente pioneiro, tá? E foi em função dos nossos próprios pacientes particulares que nós atendíamos em consultório. Então, assim, eles chegavam e perguntavam, não existe ninguém que tenha síndrome do pânico que a gente possa entrar em contato, que a gente possa trocar uma ideia?
Porque na realidade, assim, como a doutora Carmen falou, eles se sentem muito sozinhos, né? Então nós começamos com grupos de autoajuda, mas no consultório. E nós percebemos que a partir daí, essa troca, né, essa autoajuda que eles estavam tendo, a nível de psicoterapia, a nível de tratamento também psiquiátrico, as pessoas conseguiram um processo, assim, um resultado bom, né, em termos de produtividade. E eles que nos deram a ideia de montar a associação. Aí eles falaram assim, por que vocês não ampliam esse trabalho para a comunidade, para grupos maiores, né? Então aí a gente teve essa ideia de montar a associação, que é uma associação filantrópica, né? Sem fins lucrativos. E o que é interessante assim, que é uma associação que nós fazemos também pesquisas científicas, nós não temos nenhum credo religioso, nenhuma distinção quanto a isso, tá? E nenhum assim, partido político nós somos ligados, né? Então é uma associação que é uma equipe multidisciplinar, que são profissionais liberais que estão trabalhando, né? E estão dedicando horas de trabalho sem nenhuma remuneração, que isso às vezes assim é importante colocar, porque às vezes a pessoa liga e pergunta, mas quanto é o tratamento? Né? Então na realidade assim, o tratamento ele é gratuito, o que a gente pede às vezes assim, a nível de doação, em termos da gente repor o material que nós utilizamos, né? Então, a associação, ela existe assim, todo um processo desde que a pessoa entra ali. Então, primeiramente, nós fazemos palestras educativas. Como é que as pessoas chegam até lá? Então, a imprensa, né, isso é uma coisa assim muito boa, a gente sempre agradece que eles nos ajudam no sentido da divulgação da associação, né? E nesse dia nós fazemos uma palestra explicando todo o trabalho da associação. E aí nós explicamos a respeito também da síndrome do pânico. E nesse mesmo dia as pessoas se inscrevem para passar por uma triagem. Então o que seria essa triagem? Então assim, a pessoa vai fazer uma entrevista com o psicólogo, que seria uma entrevista inicial, ou assistente social também, tá? Depois ela vai fazer uma anamnese psiquiátrica para realmente... Que seria a anamnese psiquiátrica, para que as nossas telespectadoras pudessem entender. O que seria a anamnese? No caso seria de ser feito o diagnóstico diferencial da doença. Né? Porque existem muitos outros quadros psiquiátricos que se assemelham à síndrome do pânico. Então é importante se fazer o diagnóstico muito preciso, para realmente tratá-lo corretamente e encaminhá-lo corretamente. Então, através dessa anamnese, que é um exame para verificar se realmente a pessoa está sofrendo da síndrome do pânico. Que é algo muito parecido é a fobia, que é muito falada, né? Então, a pessoa que tem um quadro fóbico, ela já existe um medo, existe um fator que desencadeia esses sintomas que eu falei. Então, a pessoa tem medo de avião, tem medo de cachorro, por exemplo, né? Tem fobias das mais variadas. À medida que ela se expõe a uma situação na qual ela vai se encontrar com objetos na qual ela tem muito medo, aí ela passa a ter esses sintomas. Então, isso é fobia, não é uma doença do pânico. Então, outras doenças assim. Então, a anamnese, ela se presta para isso. E depois da anamnese? Depois diagnosticada como síndrome do pânico, ela vai fazer uma outra entrevista mais aprofundada, que nós chamamos de uma anamnese psicológica, tá? Então, a partir daí, aí ela vai participar dos grupos de autoajuda. Então, o que são esses grupos de autoajuda? São grupos que nós fazemos à noite, tá? Segunda ou quarta-feira, começa sempre 19 até as 21h30. E nesses grupos ela vai ter contato com outros portadores da síndrome do pânico também. E nós fazemos técnicas e dinâmica de grupo. Então é um trabalho que foi montado em função realmente da síndrome do pânico, tá? Vocês têm muitas pessoas que procuram a associação? Ah, sim. São várias pessoas, né? Por exemplo, 25% das pessoas que nos procuram realmente têm a síndrome do pânico. 75%, né, desde que nós iniciamos há 1 ano e meio, teriam depressão, distúrbio fóbico, neurose de ansiedade, até às vezes alguns casos de psicose que aparece, né? E esse trabalho do grupo de autoajuda são feitos no prazo de 3 meses. Então é sempre uma vez por semana que a pessoa vai até lá e ela vai fazer essas técnicas e dinâmica de grupo. Então a pessoa ela vai saber lidar com a doença, ela vai ter toda a orientação a respeito sobre a síndrome. Em termos assim de formas de tratamento, nós encaminhamos, vamos supor, uma pessoa que não tem um psiquiatra específico. Então nós encaminhamos para os recursos da comunidade. Então hospitais, ambulatórios de saúde mental, encaminhamos também para fazer psicoterapia. Quer dizer, o que é a associação objetivo primordial?
realmente é uma ponte que a gente faz entre o tratamento psicoterápico e o tratamento psiquiátrico. Né? Nós fazemos toda essa orientação que, na realidade, eles necessitam. Vocês preparam, né, Isso. o portador da síndrome para que ele possa ser tratado. Isso. Seria um pré-tratamento, eu poderia chamar assim? A identificação da doença, ensinar a pessoa a trabalhar com a doença e aí encaminhá-la para, vamos dizer, para que ela possa ter o auxílio aí terapêutico, eu posso dizer assim? Certo. Porque às vezes assim, aparecem pessoas de 10, 20 anos com síndrome do pânico. Existe 10, 20 anos a pessoa convive com isso? E às vezes assim, a descoberta da síndrome foi há 5 anos atrás, mais ou menos, né? Então na associação ela vai ter toda a orientação. Tem gente que às vezes chegou lá e não sabia nem qual médico procurar. Certo. Né? Qual é a forma mais adequada, né? Existem vários hospitais que fazem tratamento dentro da síndrome do pânico, tá? E uma coisa que é importante que nós fazemos também são grupos de orientação familiar. Então, enquanto os portadores estão fazendo o grupo de autoajuda, existe o grupo de orientação familiar em conjunto, né? Porque precisa haver esse intercâmbio. Porque para a família fica muito difícil, às vezes, conviver com o portador da síndrome, né? Porque fica complicado, porque eles acham, às vezes, que é frescura. Às vezes, puxa, mas você já foi em vários médicos, você está bem fisicamente, como é que você tem essa síndrome do pânico? Então, eles nem aceitam, né? Então, esses grupos de orientação familiar, eles são feitos justamente para que eles apoiem e entendam todo esse processo que é sério que a pessoa passa, né? E uma pergunta, tem cura? Tem. Depende, eu acho que assim, muito de cada pessoa, tá? É que assim, antigamente não se falava muito em cura. Hoje em dia, sim, se fala em cura. Mas eu acho que, em termos da credibilidade, tem que ser feito um trabalho em conjunto. Tem que ser psiquiátrico e psicoterápico também. Porque senão aí pode voltar a síndrome do pânico mais tarde. Né? Doutora Carmen, a senhora poderia me dizer, com a sua experiência também na área, qual a porcentagem de recuperação? Olha, isso é relativo, né? Em termos da crise de pânico, né, as medicações são muito precisas. A função da medicação no caso, é de bloquear, né, essa crise. Então ela funciona como um torniquete químico a nível cerebral. Né? Então ela evita que aquela descarga, né, no cérebro dos neurotransmissores ocorra, então a crise não aconteça. Então a função do medicamento é muito precisa e a crise realmente é muito bem controlada, se controla muito bem e a pessoa realmente fica sem as crises de pânico, né? Ela se cura. Se ela não tem mais as crises, ela se cura. Isso a gente não tem dúvida. Mas um fator que a gente percebe, né, que é dependendo do tempo da doença, dependendo de como ela lidou com essa situação, dependendo do apoio familiar, dependendo de um trabalho psicoterapêutico que ela tenha também iniciado em conjunto, ela vai ter uma recuperação muito melhor. E a qualidade de vida dela vai ser muito melhor. E até mais rápida. E até mais rápido. Tá? Então, com certeza, se tem cura, com certeza procurem, sabe, o médico correto, procurem o seu psiquiatra, a orientação, né, do outro especialista, porque é muito importante vocês perceberem isso. Cura existe, o sofrimento é muito grande, tá? O sofrimento de uma pessoa que sofre de síndrome do pânico é intenso e que tem chance dela realmente voltar a viver novamente, a vida ficar colorida de novo, né? Que é importante. É muito importante. Quem tem mais síndrome do pânico, homem ou mulher? A mulher? Assim, as últimas estatísticas está se igualando, né? Mas no início do trabalho, ainda existe uma proporção maior para a mulher. Doutora Rosana, eu gostaria que a senhora desse para a gente o endereço da associação, o telefone, para que as nossas telespectadoras que passem ou queiram fazer isso possam se comunicar. Eu acho que assim, antes de dar o endereço e o telefone, seria importante também uma coisa que eu esqueci de colocar, que nós fazemos palestras em empresas, né? Só o ano passado nós fizemos 50 palestras a nível de caráter informativo. E essas palestras, elas também podem ser acertadas através do telefone que a senhora vai dar agora? O telefone que eu vou dar, que seria 892-4658. 892-4658. É um telefone para recados, a pessoa ela liga, deixa o nome, endereço, que depois a gente entra em contato e dá todas as informações necessárias a respeito da associação. Então, a associação, ela tem o trabalho do tratamento, da orientação, da identificação da doença e do encaminhamento para o tratamento e, ao mesmo tempo, vocês também
fazem palestras em empresas ou onde for necessário, As empresas, falando a respeito do assunto e também apresentando a associação. Porque as empresas, elas nos pedem, né, que nós vamos até lá, porque às vezes elas não sabem como lidar com os funcionários. Certo. Né? Repete o telefone que é importante, doutora Rosana. É 892-4658. Muito obrigada, doutora Rosana, muito obrigada, doutora Obrigada Carmen. a você. Parabéns pelo trabalho. Contem aqui com o nosso programa, com a nossa colaboração. Nós estaremos sempre às ordens de vocês. Tá bom, muito obrigada. E eu quero desejar para você um belíssimo fim de semana. Descanse bastante, cuidado com a síndrome do pânico e a gente volta a falar com você novamente na segunda-feira, se Deus quiser.